estrutura e funcionamento dos conselhos de saúde. Quarta diretriz. As 3 esferas de governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da Secretaria Executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico. 1. Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal. 2. O Conselho de Saúde contará com uma secretaria executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico e administrativo subordinada ao plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão. 3. O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. 4. O plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário e terá como base o seu regimento interno, a pauta e o material de apoio. As reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. 5. As reuniões plenárias do Conselho de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade. 6. O Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do plenário, que além das comissões intersetoriais estabelecidas na Lei nº 8080/90, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiros para ações transitórias. As comissões poderão contar com integrantes não conselheiros. 7. O Conselho de Saúde constituirá uma mesa diretora, eleita em plenário, respeitando a paridade expressa nesta resolução. 8. As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo, metade mais um, dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija um quórum especial ou maioria qualificada de votos. A. Entende-se por maioria simples o número inteiro mediante superior à metade dos membros presentes. B. Entende-se por maioria absoluta o número inteiro imediatamente superior à metade de membros do Conselho. C. Entende-se por maioria qualificada 2/3 do total de membros do Conselho. 9. Qualquer alteração na organização dos Conselhos de Saúde preservará o que está garantido em lei e deve ser proposta pelo próprio Conselho e votada em reunião plenária, com quórum qualificado, para depois ser alterada em seu regimento interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente. 10. A cada 3 meses, deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo para que faça a prestação de contas em relatório detalhado sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o artigo 12 da Lei nº 8.689, de 93, e com a Lei Complementar nº 141/2012. 11. Os Conselhos de Saúde, com a devida justificativa, buscarão auditorias externas independentes sobre as contas e as atividades do gestor do SUS. E 12. O Pleno do Conselho de Saúde deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de 30 dias, dando-se-lhes publicidade oficial. Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução e nem enviada justificativa pelo gestor ao Conselho de Saúde com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das resoluções recorrendo à Justiça e ao Ministério Público, quando necessário. Quinta diretriz. Aos Conselhos de Saúde Nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como indicações advindas nas conferências de saúde, compete 1. Fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS. 2. Elaborar o regimento interno do Conselho e outras formas de funcionamento. 3.
discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde. 4. Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para sua aplicação aos setores público e privado. 5. Definir diretrizes para elaborar dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços. 6. Anualmente, deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão. 7. Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados. A exemplo dos de Seguridade Social, Meio Ambiente, Justiça, Educação, Trabalho, Agricultura, Idosos, Criança e Adolescente e outros. 8. Proceder à revisão periódica dos planos de saúde. 9. Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo. Propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde. 10. A cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo, para que faça a prestação de contas em relatório detalhado sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada de acordo com a Lei Complementar número 141/2012. 11. Avaliar explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde do SUS. 12. Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios conforme as diretrizes dos planos de saúde nacional, estaduais, do DF e municipais. 13. Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área da saúde. 14. Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observando o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes conforme legislação vigente. 15. Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos fundos de saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos. 16. Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre os critérios de movimentação de recursos da saúde, incluindo o fundo de saúde e os recursos transferidos e próprios do município, Estado, DF e da União, com base no que a lei disciplina. 17. Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão com a prestação de contas e informações financeiras repassadas em tempo hábil aos conselheiros e garantia do devido assessoramento. 18. Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo conforme legislação vigente. 19. Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito a consulta sobre assuntos pertinentes às ações e ao serviço de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias. 20. Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as conferências de saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao plenário do Conselho de Saúde correspondente, convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde. 21. Estimular a articulação e intercâmbio entre os conselhos de saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da saúde. 22. Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do SUS. 23. Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, observados padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento
sociocultural do país. 24. Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos. 25. Deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS. 26. Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes não representados nos conselhos. 27. Acompanhar a aplicação das formas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo CNS. 28. Deliberar, encaminhar e avaliar a política de gestão do trabalho e educação para a saúde no SUS. 29. Acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório nas plenárias dos Conselhos de Saúde. E 30. Atualizar periodicamente as informações sobre o Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde, SIACS. Fica revogada a resolução do CNS número 333, de 4 de novembro de 2003. Alexandre Rocha Santos Padilha, presidente do Conselho, homólogo a resolução CNS número 453, de 10 de maio de 2012, nos termos do decreto número 5.839, de 11 de julho de 2006.